Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 1, nós estaremos estudando neste vídeo a partir do versículo 5. Amém? A palavra de Deus diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dia. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga do canal, a palavra nos diz a respeito de um casal chamado Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel foram os pais de João Batista. A palavra nos diz que João Batista foi o maior profeta nascido de mulher. Mas eu estarei falando mais a respeito de João Batista no decorrer deste vídeo. Mas eu gostaria de falar sobre a história de um casal avançado em idade. Sim, era um casal que já era velhos de idade, porém ainda não tinham realizado um sonho. Eles tinham um sonho em seu coração que não havia ainda sido realizado. E a palavra nos diz que Zacarias e Isabel, eles eram justos perante o Senhor. Eles seguiam a Deus e seguiam os mandamentos do Senhor. E olha só, creio eu que este casal, por anos, como eles eram irrepreensíveis na lei do Senhor, eles seguiam a palavra, o caminho do Senhor, creio que eles sempre pediam a Deus em suas orações por um filho, pois este casal, sendo avançado em idade, não tiveram o prazer de serem contemplados com o nascimento de uma criança, com o nascimento de um filho. Então, Isabel era estéril. Isabel, com certeza, viu a sua velhice avançar e não ter um sonho realizado. Creio que era uma frustração na vida deste casal, não ter um filho, não ter um sonho, um grande sonho realizado. E a palavra nos diz que Zacarias, ele era um sacerdote. E, num determinado ano, coincidiu da turma de Zacarias. A palavra nos diz que ele fazia parte da turma de Abias. Sim, ele fazia parte da turma de um sumo sacerdote chamado Abias. E lançaram-se sortes e Zacarias foi contemplado como sumo sacerdote para ir até os santos dos santos, o lugar santíssimo, e oferecer sacrifício a favor do povo, a favor dos pecados do povo.
Creio eu que Zacarias, ao mesmo tempo que ficou muito feliz de ter sido sorteado, por quê? Porque um sacerdote poderia somente entrar uma vez por ano nos Santos dos Santos. Ele tinha que ter a certeza que estava com a sua vida em santidade, com a sua vida reta, justa, perante a face de Deus. Um sacerdote não poderia entrar de qualquer jeito no lugar santíssimo, pois se um sacerdote entrasse com pecado, algum pecado escondido, aquele sacerdote poderia ser fulminado, morrer quando ele entrasse no lugar santíssimo e entrasse em contato com a glória de Deus. A glória de Deus consumiria, mataria aquele sacerdote que se apresentou de qualquer jeito nos Santos dos Santos. Então, ao mesmo tempo que era um prazer, que era um grande sonho sendo realizado ali, de entrar nos Santos dos Santos, no lugar santíssimo, o lugar mais santo do tabernáculo, ao mesmo tempo era uma grande responsabilidade de se apresentar naquele lugar do templo, o Santo dos Santos. Pois se o sacerdote não tivesse certeza que estava com sua vida perante o altar, ele poderia morrer. Ele poderia morrer ali dentro. Então, o sacerdote, primeiramente, ele teria que oferecer sacrifícios por si próprio. Ele teria que entrar com sangue na mão. E este sangue que ele deveria se apresentar nos Santos dos Santos na mão seria o sangue de um cordeiro. Seria o sangue de um novilho limpo, um novilho perfeito, ou seja, um novilho sem defeito, um cordeiro sem defeito. Primeiro, ele teria que se apresentar com o sangue em favor de si próprio, em favor dos seus pecados, dos seus erros, e se purificar através daquele sacrifício, daquele sangue, e depois ele também teria que oferecer o sacrifício de sangue daquele novilho, daquele cordeiro a favor do povo. Por quê? Porque do lado de fora do tabernáculo, na parte de fora, ficaria o povo aguardando se aquele sacrifício que estava sendo levado nos Santos dos Santos, ele subiria até o Senhor, ou seja, se Deus aceitaria o sacrifício que o sacerdote estaria levando em favor do povo, em favor dos pecados do povo. Se Deus recebesse aquele sacrifício, se Deus aceitasse aquele sacrifício em favor do povo, em favor do pecado do povo, o sacerdote sairia vivo. Porém, se Deus rejeitasse ou encontrasse algum pecado ali naquele sacerdote, aquele sacerdote morreria, né? Seria fulminado com a glória de Deus naquele exato momento, naquele lugar tão santo do templo. Então, Zacarias, ele foi com uma corda amarrada na cintura. Por que a corda amarrada na cintura? Porque se o sacerdote fosse fulminado com a glória de Deus e morresse ali nos Santos dos Santos, os outros sacerdotes que ficavam pelo lado de fora, eles ficariam com uma parte da corda, puxaria a corda e tiraria o corpo daquele sacerdote dos Santos, porque não poderia entrar outro sacerdote ali, porque correria o risco de morrer fulminado também.
seria somente um único sacerdote que entraria naquele lugar santíssimo e uma vez por ano em favor do pecado do povo. Aí Zacarias, ali com a corda amarrada na cintura, com sinetes, porque quando Zacarias ia se movendo naquele lugar santíssimo para ofertar o sacrifício, os sinetes iam tocando, ia reproduzindo o som, e o povo sabia que o sacerdote estava vivo, pois o sinete estava fazendo barulho, ele estava se movendo ali. E Zacarias chega no próximo ao altar de incenso. Sim, pois ali seria feito o sacrifício, ele apresentaria o sacrifício em seu favor, primeiramente em favor do povo, em favor do pecado do povo. E quando Zacarias chega ali em frente ao altar de incenso, ele vê um anjo em pé do lado direito do altar de incenso. Quando Zacarias teve aquela visão de um anjo em pé à direita do altar de incenso, Zacarias temeu tanto, ele ficou tão trêmulo, ele teve um temor tão grande daquela visão que ele estava tendo daquele anjo, que ele turbou-se, ou seja, ele ajoelhou-se e ele teve grande temor daquela visão. Aí o anjo diz assim a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O anjo fala com Zacarias, lhe dá uma revelação de algo que se cumpriria na vida de Zacarias e de sua esposa, que era estéril, lembrando que ambos, tanto Zacarias quanto Isabel, eram avançados em idade. Eles não poderiam ter filhos. Aos olhos naturais, aos olhos humanos, seria impossível Zacarias e Isabel, naquela idade, ter filhos. Mas aí o anjo está fazendo uma promessa na vida de Zacarias do maior sonho que ele e sua esposa tinham, um filho. E além, o anjo ainda fala que o filho seria um menino e se chamaria João. E o anjo fala mais para Zacarias. Ele fala assim: Zacarias, haverá prazer e alegria no nascimento deste filho. Muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então a alegria não seria somente na vida de Zacarias e na vida de Isabel, mas muitos também se regozijariam, teriam alegria com o nascimento desta criança. Aí o anjo fala mais para Zacarias, que estava tendo aquela visão no altar de incenso. O anjo diz assim, que a criança, João, que seria o nome da criança, seria grande diante do Senhor. Ele não beberia vinho, ele não beberia bebida forte, ele seria cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre materno. Então, desde o ventre de Isabel, a criança já seria cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. E diz mais, o anjo diz mais a Zacarias: e este filho, que se chamará João, ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos,
e converterá os desobedientes à prudência dos justos, para o Senhor um povo preparado. Então, o anjo diz a Zacarias que o seu filho seria grande aos olhos do Senhor. Ele teria uma missão, ele teria um chamado na vida dele. Ele seria um escolhido da parte do Senhor para converter o coração dos pais aos filhos, para preparar um povo desobediente, para que esse povo desobediente se tornasse justo na presença de Deus. Então ele faz revelação de como seria o caminhar desta criança, deste filho que o Senhor estava dando para Zacarias e a sua esposa. Seria uma promessa se cumprindo na vida deste casal. E quando Zacarias ele recebe essa revelação da parte do anjo, Zacarias não acredita. Zacarias duvida da revelação, duvida da promessa. O anjo sendo enviado por Deus, pelo próprio Deus, para falar de um cumprimento de uma promessa antiga, uma promessa tão desejada na vida daquele casal, creio eu, que aquele casal buscava pela parte do Senhor, em oração, em clamor, indo ao templo, suplicando, lembrando ao Senhor deste sonho, e o anjo chega ali, se apresenta à direita do altar, faz uma revelação que se cumpriria um sonho na vida daquele casal, e Zacarias duvida. E Zacarias diz assim, olha só, olha que Zacarias diz ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velha e minha mulher avançada em dias. Zacarias duvidou do que o anjo estava lhe falando. Ele fala assim, como eu saberei que essa promessa vai se cumprir na minha vida? Pois eu sou velho, a minha esposa é velha, estéril, é impossível dessa promessa se cumprir. Para Zacarias, para os seus olhos físicos, se ele olhasse para a esterilidade da sua esposa e pelo avanço da idade, é impossível. Mas Zacarias estava ali no Santos dos Santos, o lugar mais santo do templo, oferecendo sacrifício, queimando incenso a favor do pecado do povo. E Zacarias estava duvidando no seu coração que ele estava tendo uma visão da parte de Deus e que aquela visão daquele anjo estava apresentando uma grande promessa que se cumpriria na vida dele. Mesmo ele estando ali envolvido na glória de Deus, porque Deus estava aceitando aquele sacrifício. Deus estava aceitando aquele incenso que estava sendo queimado. Deus estava se apresentando ali com a sua glória, envolvendo aquele lugar com a sua glória e dando uma visão para Zacarias através de um anjo. Mas Zacarias, com seu temor, que ele ficou com grande temor, ele deixou a dúvida entrar no seu coração. Aí o anjo diz assim, o anjo se apresenta, fala até o nome dele para Zacarias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Gabriel diz assim, o anjo diz assim para Zacarias: Zacarias, eu fui enviado da parte de Deus para te trazer boas notícias, para te revelar que se cumprirá uma grande promessa na tua vida. Mas, Zacarias, você duvidou. Aí o anjo diz assim para Zacarias:
porquanto não acreditasse nas minhas palavras, que em seu tempo se cumprirão, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a se realizar. Você duvidou, Zacarias, da palavra, da revelação que eu te trago, das boas novas que eu te trago da parte do Senhor? Então você vai ficar mudo. Até quando essa promessa se cumprir na tua vida? Quando Zacarias saiu ali do lugar santíssimo, ele já não podia falar. O povo percebeu que ele se comunicava através de acenos, porque ele duvidou de uma promessa que estava sendo lhe enviada através de um anjo da parte do Senhor. E porque ele duvidou, ele não acreditou naquilo que ele estava vendo e naquilo que ele estava ouvindo, ele saiu mudo. Ele só podia se comunicar através de acenos. Quando ele se apresentou até sua esposa, ele não podia se comunicar mais. Ele só se comunicava através de acenos. Meu amigo e minha amiga, o Senhor colocou esta palavra no dia de hoje ao meu coração. Zacarias entrou num lugar santíssimo, e se ele entrasse de qualquer jeito no lugar santíssimo, santos dos santos, a glória do Senhor poderia consumir Zacarias se ele entrasse com pecado e ele morrer naquele momento. Mas Zacarias tinha um sonho guardado em seu coração. Ele e a sua esposa. Enquanto não se cumprisse o sonho da parte do Senhor, porque era um sonho de Deus. Aquela criança que Deus estava colocando no ventre estéril de Isabel era uma criança que seria grande perante aos olhos do Senhor. Seria uma grande promessa. Deus fez mais do que Zacarias pediu. Zacarias e Isabel pediram somente um filho. Deus fez com que essa criança fosse cheia do Espírito Santo, fosse grande no espírito de Elias, convertesse a muitos, convertesse filhos, corações dos pais aos filhos, convertesse filhos que eram imprudentes, que eram desobedientes, para que eles andassem perante a presença do Senhor em justiça. Então era uma grande promessa. E quando Deus tem uma grande promessa na vida de alguém, esta pessoa tem que passar pelo tempo de espera. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem seu tempo a trabalhar. E quanto mais demorado é o tempo das promessas nas nossas vidas, mais Deus capricha nos detalhes, mais Deus capricha na promessa. Então você pode estar se perguntando por que alguma coisa está demorando na sua vida. Tem resposta de Deus para você. Deus está caprichando no cumprimento de uma promessa que Ele te fez. Então não duvides quando o Senhor, através de uma revelação e uma profecia, falar que a sua promessa está chegando na tua vida, que aquilo que você pediu irá se cumprir. Não duvides em teu coração, mas saiba que Deus tem o melhor e que você não vai morrer, assim como Zacarias não morreu fulminado naquele momento. A glória do Senhor estava ali envolvida diante daquele altar de incenso, no Santo dos Santos.
O Senhor se apresentou ali para Zacarias através de um anjo e lhe trouxe boas novas. Assim, o Senhor tem boas novas para as nossas vidas, mas nós não podemos perder a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Zacarias não estava esperando que teria uma resposta ali no Santo dos Santos. Ele foi sorteado naquele ano para estar ali. Ele estava ali para oferecer sacrifício em favor do povo, para queimar incenso em favor do pecado do povo que aguardava lá fora uma resposta da aceitação da parte do Senhor, mas foi de repente a resposta veio, e pode ser assim na minha e na tua vida. O de repente do Senhor, ele é surpreendente. O Senhor tem resposta no de repente. É no inesperado, quando nós não esperamos. Muitas vezes, quando nós não vemos mais jeito, aí vem o de repente do Senhor para as nossas vidas. Por isso, é necessário estar firme, estar aonde Deus quer que nós estejamos, que é na presença dele, envolvido na presença do Senhor, envolvido com sua glória, com seu agir, é deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Enquanto Deus está envolvendo a nós com a sua presença, enquanto Deus está agindo, trabalhando, mesmo que em silêncio, enquanto está havendo uma transformação interior dentro de você, o de repente de Deus, o inesperado de Deus pode acontecer a qualquer momento e trazer a resposta que você tanto espera. Amém? Fica com esta palavra. Fica com este aprendizado da parte do Senhor para a tua vida e creia no de repente de Deus. Amém? Glórias a Deus.